Olá, bom dia. A gente vai começar o programa de hoje com uma notícia não muito agradável, vamos dizer. Maranhão é o estado onde é mais sensível ao trabalho escravo. É daqui que sai a maioria das pessoas que de alguma forma vão ser exploradas por essa modalidade de agressão aos direitos humanos. Por conta disso, foi lançada a campanha Coração Azul para conscientizar sobre as consequências de crimes como esse. E é sobre isso que nós vamos falar no café de hoje. E quem veio tomar café comigo para falar sobre tudo isso foi o Daniel Formiga, que é secretário adjunto da Secretaria de Direitos Humanos do Estado. Bom dia, secretário. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vindo. Obrigado por me receber. Esse lugar, assim, não muito honroso, a gente já vem ocupando há um tempinho, a gente não consegue, vamos dizer, se desvencilhar disso não, né? Infelizmente o Maranhão acabou sendo muito associado a essa pauta do trabalho escravo por causa do grande número de trabalhadores naturais do Maranhão que são resgatados em todo o país. E isso devido a uma situação socioeconômica que já vem de décadas. Então a gente tem uma população camponesa principalmente muito pobre, que tem dificuldades para produzir e sustentar a própria família e acaba tendo que buscar essas saídas para poder garantir a sobrevivência da família inteira. Essa necessidade de busca pela sobrevivência deixa as pessoas mais vulneráveis, né, a essas propostas mirabolantes que chegam, né? Com certeza, não só isso, mas também situações de falta de informação. A pessoa não sabe quais são os direitos dela, o que é que tem que ser pago, o que é que tem que ser garantido. E aí isso deixa ela muito vulnerável a entrar dentro dessas armadilhas do tráfico de pessoas e do trabalho escravo também. Vocês têm, vamos dizer, as pontuações de locais para onde mais esses nossos trabalhadores são levados, secretário? Os estados que são campeões de trabalho escravo em diferentes situações são o Maranhão e o Pará. E geralmente os nossos trabalhadores são resgatados ou no Pará, principalmente para trabalhar no garimpo, na pecuária, ou trabalhando em estados na região sul. Então, Santa Catarina a gente tem muitos casos, Rio Grande do Sul a gente já acompanhou alguns, Minas Gerais. Então, todas aquelas safras que geralmente necessitam de uma força de trabalhadores que vem de outro estado, que tem essa mão de obra mais barata, traz esses trabalhadores maranhenses. E nesses cenários é muito comum a gente ver violações de direitos humanos. A gente teve até o caso bem emblemático de uma vinícola, né, se eu não me engano, que estava utilizando mão de obra escrava, né? Isso, nós tivemos uma centena de trabalhadores que foram resgatados Era uma empresa que fornecia para as vinícolas do Rio Grande do Sul, só que esses trabalhadores eram oriundos da Bahia. Aí eles todos foram devolvidos para o seu estado de origem. Pois depois que eles são resgatados, por exemplo, a denúncia é difícil, é complicada. Eles não têm acesso a essa informação sobre seus direitos. Já fica difícil deles denunciarem. O que recebe? É denúncia de outras pessoas? Como é que se chega até eles? As denúncias que nós recebemos aqui são principalmente de familiares que ficam preocupados com a situação, o trabalhador some, não dá notícia, ou quando recebe notícias a gente vê vídeos, áudios que são recebidos da pessoa numa situação degradante, que traz muita preocupação para os seus familiares. Mas as denúncias também acontecem muito dos trabalhadores, porque depois que começam as violações, muitas vezes, alguns deles já pedem para sair, tentam fugir, e aí quando eles escapam, procuram também, as autoridades. Né? Quando eles conseguem, né? Muitas vezes, obviamente, eles não vão conseguir, mas quando eles conseguem, procuram as autoridades. Isso é muito comum também no trabalho escravo no âmbito doméstico. A gente acaba entendendo melhor o que está acontecendo ali e direcionando a fiscalização. O que mais me assusta, assim, é, por exemplo, essa questão da situação doméstica. Como é que você pode escravizar alguém dentro da sua casa? Porque, assim, se a gente for pensar numa empresa que pega aquele mais de um, que faz aquela situação degradante, mas alguém que está ali tão próximo de você, e isso é muito comum ainda, né? Infelizmente, né? Cerca de 10% dos casos que têm sido identificados nos últimos anos são de trabalhadores oriundos do trabalho doméstico. No âmbito nacional. Só que nos resgates isso ainda é 1%, então ainda fica muito dependente da pessoa fugir e conseguir encontrar uma autoridade. Por quê? As restrições para que se façam operações de fiscalização no âmbito doméstico são mais amarradas, assim, são mais restritivas, porque tem toda a questão da inviolabilidade do lar, então você precisa de uma autorização judicial. A fiscalização do trabalho não pode entrar na casa de uma pessoa assim, só pela dúvida. Mesmo com a denúncia, mesmo com a quase comprovação do fato, não é fácil entrar na casa das pessoas para fazer um resgate desse, né? Não, você precisa de autorização judicial.
Mas em outras situações, mesmo quando leva muito tempo, é mais fácil de se chegar até esses trabalhadores. Em outras situações, como assim? De empresas, como a gente falou agora dessas vinícolas, do garimpo, dessa situação, fica um pouco mais, eu não diria fácil, mas fica um pouco mais acessível o acesso a esses trabalhadores. Com certeza, porque o Ministério do Emprego tem a possibilidade de entrar nesses lugares para fazer fiscalização com a polícia, com o Ministério Público do Trabalho. Também porque envolve um maior número de pessoas, então quando você só tem uma pessoa que está nessa situação, para ela conseguir sair, denunciar, ela geralmente não tem familiares, porque ela fica trabalhando lá por décadas. É mais complicado do que uma operação assim que você tem centenas de trabalhadores que estão num local. Entendi. E a gente até desenvolve hoje em dia, o Ministério Público do Trabalho tem desenvolvido uma ferramenta inovadora para trabalhar aqui no estado do Maranhão, onde ele faz fiscalizações por satélite. Ele identifica os locais de fiscalização por satélite através do monitoramento de carvoarias ilegais, que é o tipo de caso que a gente mais encontra aqui dentro do estado do Maranhão, não de maranhenses, mas dentro do estado do Maranhão. Então, com isso é possível chegar no local da carvoaria ilegal e fazer a fiscalização dos trabalhadores antes mesmo de receber uma denúncia. Uma denúncia, entendi. É possível essa situação, ou aliás, é comum essa situação dos trabalhadores escravizados aqui mesmo dentro do estado? A gente tem um número expressivo, nós não somos o primeiro como na naturalidade, mas eu acredito que em sexto ali por ali é o número de casos que são resgatados dentro do território maranhense. Essas situações acabam sendo muito dependentes da disponibilidade de equipes de fiscalização e aí da identificação desses locais, então isso varia mais do que da naturalidade, que é mais uma questão socioeconômica. Mas a gente ainda tem muito aqui. Entendi. Você falou que esse ano, normalmente é em torno de 100 casos, mas esse ano a gente teve, ano passado, né? A gente teve 180 casos. Isso mostra um crescimento nessa atividade, secretário? Isso, a gente percebe um crescimento, mas também um aumento nos números que é muito atrelado ao aumento da fiscalização. Ano passado teve um impulso considerável depois de um período no governo federal, principalmente, que a gente tinha umas restrições maiores a esse tipo de fiscalização, e aí com essa intensificação das atividades do Grupo Móvel, da Superintendência, do Ministério Público do Trabalho, a gente teve mais trabalhadores resgatados e assim os números tiveram um sensível crescimento. Eu também vejo dessa forma de que a questão da fiscalização e as denúncias crescentes levam a um número maior que não refletem necessariamente a realidade de mais trabalhadores, mas o caso de mais trabalhadores resgatados, né? Isso. É bom a gente olhar por esse lado bom que a coisa fica melhor. Exatamente. Então tá, nós vamos só fazer um intervalinho aqui na nossa conversa, é rapidinho, é só o tempo, como eu sempre digo, é o tempo de tomar um café e um pouquinho de água e a gente volta para conversar. Um minutinho só, eu volto já já. Já estamos de volta, eu estou conversando aqui com o secretário adjunto da Secretaria de Direitos Humanos, o Daniel Formiga, e a gente está conversando sobre a campanha Coração Azul. E a gente levou o primeiro bloco mais falando só sobre trabalho escravo, né? Essa situação de transgressão dos direitos humanos. Mas essa campanha vai bem além disso, né, secretário? Sim, a campanha Coração Azul, ela se destina a trazer conhecimento às pessoas sobre a pauta de tráfico de pessoas. Embora a gente tenha um número muito elevado de maranhenses que são traficados para fim de escravidão, nós temos outras modalidades que trazem grande preocupação e que às vezes precisam mais ainda desse tipo de foco nas campanhas para que as pessoas entendam como identificar os casos, como levar eles ao conhecimento das autoridades para que a gente tenha esse monitoramento mais preciso. É porque quando a gente fala em tráfico de pessoas, a gente foca mesmo muito no trabalho escravo, a gente acha que o maior problema está ali e a exploração sexual também, ela ocupa um lugar de destaque nesse processo todo, né? Sim. Embora aqui no Brasil a gente tenha, e principalmente no Maranhão, a gente tenha muitos casos de escravidão moderna, então o tráfico de pessoas fica voltado para isso. Escravidão moderna? Não, trabalho análogo à escravidão, que é como se chama. Tá. E embora a gente tenha muito isso aqui no Maranhão, principalmente, em nível mundial, os casos são predominantemente voltados à exploração sexual. E isso é percebido aqui no Brasil também e em certo grau no Maranhão, embora ainda exista uma dificuldade de se conseguir fiscalizar e monitorar esses casos, porque geralmente eles ocorrem de forma mais diversa, não são no ambiente de trabalho, então levam a todo tipo de dificuldade. E aí, como é que faz? Se tem essas dificuldades, o crime existe, todo mundo sabe, às vezes todo mundo vê,
Mas a dificuldade vai mais o quê? Da fiscalização? Isso, a fiscalização, a identificação dos casos. A gente tem conhecimento de diversos casos que são tratados por diferentes autoridades, diferentes entidades que trabalham com a repressão. Então você tem dados da Polícia Civil, você tem dados da Polícia Militar, da Polícia Federal, do Ministério Público, você tem dados dos conselhos tutelares, quando acontece contra crianças. Então muitas vezes esses dados são desagregados, o que leva a uma dificuldade de a gente traçar um panorama geral. E também a gente tem uma dificuldade muito relacionada a esses bancos de dados que sofrem com sigilo, porque muitos desses casos são tratados pelo judiciário, nos inquéritos, como casos sigilosos, principalmente envolvendo crianças e adolescentes. Mesmo assim, no ano passado a gente teve o registro de 9 casos, não é isso? Isso, aqui do Maranhão nós tivemos 9 casos de resgate de crianças e adolescentes, especificamente para essa finalidade de exploração sexual. Essas pessoas, quando levadas, elas ficam mais aqui dentro, a gente fala no território nacional, ou esse tipo de tráfico, esse tipo de exploração é mais voltado para o exterior? Não, aqui no Brasil, principalmente no Maranhão, esses casos geralmente são tratados no âmbito nacional. A gente tem um espaço, um território muito amplo, o deslocamento das pessoas aqui internamente dentro do Brasil traz esses riscos, né, essas vulnerabilidades, e as pessoas que são resgatadas geralmente são daqui mesmo. São daqui. Nós até acompanhamos um caso recente do ano passado que foi resgatado na Europa, uma mulher que foi resgatada na Europa, conseguiu procurar uma igreja de lá, que era alguém que conseguia entender o português para poder entrar em contato com aquilo. A barreira da língua atrapalha bastante, né? Pois é. Então, em nível internacional, isso tem suas peculiaridades, mas aqui a gente percebe mais em âmbito nacional mesmo. Seria mais, por exemplo, assim, Nordeste para o Sul, Isso. mais essa rota, vamos dizer, né? Até internamente aqui, entre municípios ou até no porto para os barcos, os navios que atracam aqui. Então a gente acompanha muitos casos. Nós tivemos alguns estudos acadêmicos que foram desenvolvidos sobre o tráfico de pessoas para exploração sexual no porto aqui, nas décadas passadas. São dados que a gente vem buscando atualizar. Essa questão do porto, ela é muito, vamos dizer, simbólica, né? E já não é de agora, né? Mas de alguma forma ele não houve a evolução da fiscalização até pelo próprio porto. Eu estive conversando certa vez com algum representante do porto, eles fazem uma espécie de monitoramento e de fiscalização. Inibiu um pouco mais esse processo? Com certeza, a gente teve uma redução nos números que foram percebidos, a gente até tem reduzido o número de casos que acontecem nesse tipo de situação, hoje em dia. Mas nas décadas passadas, principalmente, isso era muito predominante. No começo dos anos 2000, esses números eram muito elevados e aí traz essa preocupação de isso não está mais acontecendo ou eu só não estou sabendo. Porque isso tudo tem que ser considerado. Isso não está acontecendo ou nós não estamos sabendo? Pois é. Eu acredito que em certo nível existe um desconhecimento das autoridades, mas com a melhoria das fiscalizações, o monitoramento dos portos, e também porque o tráfico de pessoas ele tem um caráter que ele acontece quando a pessoa sofre uma coação, uma violência, ela tem a sua vontade de alguma forma violada para poder fazer aquilo ali. O que não seria esse caso? O que não seria em todos os casos, certamente. Mas isso não dispensa de a gente manter esse olhar atento. Mesmo quando é consentido, por exemplo, no caso, vamos pegar o porto, está aqui como um ponto, um exemplo. Mesmo nesses casos, quando é de forma voluntária pela vítima, é considerado crime? Não, quando é voluntário e a vítima entende o que ela está fazendo, você pode ter a configuração de outros crimes, mas não necessariamente do tráfico de pessoas, porque o tráfico de pessoas tem muito essa característica. Ou a vontade da pessoa é violada pela coação, pela violência, ou ela é violada porque a pessoa não tem conhecimento, ela sofre uma fraude, ela tem o que acontece também. Mas nesses casos onde existe a consciência do que a pessoa está fazendo, a voluntariedade, você pode configurar outros crimes, mas não necessariamente o tráfico. Ótimo. Vamos falar dos outros. A gente já falou de dois tipos de violação de direitos humanos, o trabalho escravo, a exploração sexual, mas nós temos outros, né? Isso. Dentro do artigo do 149A do Código Penal e também do Protocolo de Palermo, que foi o marco internacional para o tráfico de pessoas, a gente tem modalidades como tráfico para finalidades de servidão, adoção ilegal, tráfico de órgãos.
Então, todas essas modalidades estão englobadas dentro do que a gente considera e trata como tráfico de pessoas. Eu lembro que houve um tempo que a gente falava muito dessa questão do tráfico de órgãos, né? Hoje parece que a gente não fala mais muito, mas por quê? Ele reduziu, ele deixou, desistiu, a gente não está sabendo. Sempre foram casos de Vamos esquentar difícil... nosso café. Obrigado. Sempre foram casos de difícil identificação. E geralmente, ainda mais porque eles ocorrem principalmente em âmbito internacional. Então são tráficos de pessoas que vão para fora do país e acabam sofrendo com isso. Além disso, o fato de a vítima vir a óbito também gera dificuldades na fiscalização, porque a pessoa veio a óbito, aqui a gente tem um número grande de desaparecidos, de homicídios, e não necessariamente se chega ao entendimento ou chega aos fatos de que aquela situação se trataria de um tráfico de órgãos. Eu sinto que muito do que as pessoas têm em relação a essa modalidade decorre de uma repercussão muito grande que a gente tem dos casos que foram identificados. É verdade. Então, quando acontece assim, as pessoas ficam espantadas, a gente via, acho que teve novela, a gente vê matérias, tem podcast, todo tipo de coisa. Apesar disso, nos últimos 3 anos, aqui no Brasil inteiro, a gente só identificou 3 casos, pelas informações que a gente tem do relatório que foi publicado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública no final de julho, dia 30. Então, são dados ainda incompletos por causa dessas dificuldades, mas eu sinto que os números não chegariam a ser tão elevados assim como a gente vê nas outras modalidades. É uma violência muito grande, é necessário que seja levada a pessoa para fora do país, esses desaparecimentos chamam a atenção, então eu acho que esses números são reduzidos também por conta disso. Entendi. As filas de transplante agora já deixaram as coisas um pouco mais quietas, né? De alguma forma elas vêm para saber que a pessoa tem outra alternativa a não ser roubar o rim da outra, vamos dizer assim. Tem isso também. Outro tipo de crime, por exemplo, a adoção ilegal, como você falou, ela chega a ser mais comum ou mais frequente que o tráfico de órgãos? A gente tem um número muito elevado de adoções ilegais que acontecem no âmbito nacional. Embora essa modalidade de tráfico de pessoas seja tratada também no protocolo de Palermo, a gente vê menos de 1% dos casos internacionalmente são dessa modalidade. Enquanto isso, nos processos penais que foram instaurados no Brasil sobre tráfico de pessoas, acho que mais ou menos metade deles são referentes a adoções ilegais. Porque no Brasil a gente tem uma cultura muito associada a esse tipo de situação. E nesse caso é fácil você identificar uma mácula na vontade da pessoa, um vício, porque são crianças, então elas não têm essa presunção de entendimento do que está acontecendo. Então tem um número muito grande de casos, eles geralmente são tratados criminalmente mesmo, mas ainda assim, pela cultura, pelo que a gente observa na nossa sociedade, ainda é o tipo de situação que ocorre demais aqui no Brasil. Tanto é que a gente tem a expressão da adoção à brasileira, né? Que a pessoa pega e registra como se fosse dela, sem nenhuma preocupação. Né? Por mais que se fale a respeito, ainda tem essa possibilidade. E as penalidades, secretário? Elas chegam a assustar esses criminosos? As penas que são associadas ao tráfico de pessoas são pesadas, principalmente por se tratar de uma violação que é vista também, monitorada em âmbito internacional, então o Brasil tem essa preocupação. Mas o que gera mais a sensação de impunidade nesses casos é porque, no final das contas, as pessoas que são condenadas estão em número muito mais reduzido do que dos casos. Então, só para dar uma referência aqui dos números que a gente tem citado nos últimos anos. Nos últimos anos, só através dos disques de denúncia, que são o Disque 100 e o Disque 180, que são violações de direitos humanos e violência contra a mulher, nós tivemos aí mais de 500 casos que foram denunciados só através desses canais, sem mencionar fiscalizações da Superintendência do Trabalho, nada do tipo. Principalmente, então, nesses casos, violações relacionadas à exploração sexual de mulheres e crianças. Então, você tem 500 casos nos últimos 3, 4 anos, você tem 500 casos que geraram 100 inquéritos da Polícia Federal,
e desses 100 inquéritos da Polícia Federal, só 50 geraram ações penais na Justiça Federal. Gente, então aí vai como se fosse uma peneira que vai ficando mais fina, e aí poucos casos acabam sendo tratados até o final, seja por questões de prescrição, dificuldade na identificação dos fatos, na elucidação da fiscalização. Então, tudo isso gera essa problemática que a gente tem que abordar. Entendi, a gente tem que avançar muito ainda nessa questão, com né? certeza. Daí essa campanha, né? Exatamente. O Coração Azul, apesar dele não ser, vamos dizer, tão antigo, mas ele já traz alguns resultados para o que vocês pretendem, os objetivos? Sim, a gente geralmente consegue ter uma conscientização mais ampla durante essa campanha. Ela é realizada internacionalmente, é uma iniciativa da ONU que o Brasil aderiu, e aqui no estado do Maranhão também o governo do estado abraçou essa causa. E aí a gente sempre consegue fazer, principalmente esse período, final de julho, começo de agosto, que é ao redor do dia de referência, que é o dia 30 de julho, para trazer mais conscientização, para produzir estudos e diagnósticos que ajudem a direcionar as nossas ações. Então, aqui no estado do Maranhão, a gente sempre consegue um retorno muito bom, seja da população, que tem um interesse muito grande na causa, ou seja do recebimento mesmo de casos, porque isso acaba ajudando nas fiscalizações. As pessoas entendem melhor como identificar os casos, quem elas devem procurar e que informações são importantes trazer. Porque se você só chegar e dizer, olha, meu parente viajou para tal lugar e nunca mais apareceu, aí a fiscalização fica bem mais difícil. Entendi. Mas a denúncia, de alguma forma, ela é um bom canal, né? Ela que dá o rumo da investigação que deve ser tomada a partir de uma denúncia feita desse tipo. Então a gente fica torcendo aqui para que o Coração Azul funcione todos os meses do ano, para que a gente fique atenta. E, informação é tudo. Se você souber a respeito dos seus direitos, vai ser um pouco mais difícil das pessoas violarem seus direitos, porque você tem conhecimento deles. Então, se informe, procure buscar esse tipo de informação para você, para sua família, para seus parentes, para evitar que situações como essa, apesar de toda vulnerabilidade, aconteça com a gente. Secretário Daniel Formiga, muito obrigada mais uma vez por sua presença aqui. Obrigado, Elda. Obrigado por me receber, toda a equipe aqui da Assembleia. É sempre importante a gente trazer essas pautas, essas discussões, os dados, para que a população tenha conhecimento de como é que essas situações ocorrem e quem é que elas devem procurar. Ok, muito obrigada, bom dia. Bom dia para você aí do outro lado que está nos assistindo e que sabe que todo dia a gente está aqui sempre com café quentinho e com muita informação. Às vezes a informação é boa, às vezes ela não é tão boa, mas é sempre necessária. Tchau e até a próxima.